Oi, pessoal, tudo bem? Hoje aqui para mais uma aula do nosso mini curso de Direito de Família para falar sobre o último dos regimes de bens, que é a participação final nos aquestos. Um nome estranho, né? Diferente, mas a gente vai ver do que se trata, beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, a participação final nos aquestos é um regime de bens previsto a partir do artigo 1672 do Código Civil, e a gente pode colocar esse regime como uma espécie híbrida. Por que eu digo isso? A forma como é estabelecida na lei, como se ele fosse uma espécie de comunhão parcial com separação de bens. Como assim, né? Os bens que você adquire após o casamento, nesse regime de bens, pertencem ao casal, porém, a administração dos bens próprios e a administração dos bens que forem sendo adquiridos durante o casamento é exclusiva do cônjuge que os adquirir. Isso já é uma coisa diferente no regime da comunhão parcial de bens, onde existe a administração conjunta, onde não há exceções. Aqui, gente, de acordo com o que está previsto no 1672, o cônjuge que adquirir o bem é o dono do bem, embora durante a vigência do casamento seja considerado um aquesto. O que é o aquesto? É o bem adquirido durante o casamento. Bom, diferenças principais, né, na comunhão, no regime da participação final nos aquestos. Primeiro ponto é que existe a possibilidade, diferentemente dos outros regimes de comunhão, que neste regime, lá no pacto antinupcial, que é obrigatório, né, nesse regime de bens, assim como nos demais, eu só não preciso de pacto antinupcial na comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Na participação final nos aquestos, no pacto antinupcial, é possível fixar a liberação da outorga para a venda de bens, outorga uxória e outorga marital. Ou seja, é possível liberar o cônjuge, no momento em que ele vá vender os bens próprios, da necessidade de outorga. Isso é uma grande diferença, que nós sabemos que essa liberação só existe na separação de bens, porque nos demais regimes de comunhão eu tenho que ter a outorga. Nesse regime, então, não se pode esquecer, não é automático, né? Embora a administração seja uma administração própria, para liberar da anuência da outorga, eu preciso colocar isto no pacto antinupcial. Eu, particularmente, vejo a situação de que quando não se coloca isso no pacto, eu vejo pouca aplicabilidade desse regime, que é um regime normalmente utilizado para quem o conhece, para você ter uma maior flexibilidade de administração. Pois bem, outra diferença importante da comunhão parcial de bens para a participação final nos aquestos é que aqui as dívidas contraídas pelos cônjuges são dos cônjuges, ou seja, as dívidas adquiridas realizadas durante o casamento não se comunicam. As dívidas pertencem àquele que as contraiu. A exceção ficará por conta das dívidas contraídas a benefício do casal. Então, se uma dívida for contraída e ela for exclusivamente para benefício do casal, vai haver a comunicabilidade. Caso contrário, todas as dívidas adquiridas no nome da pessoa que a contraiu, vai ser dessa pessoa. Outra particularidade é no momento em que for desfeito o casamento pelo divórcio ou pela separação e for se verificar os aquestos para essa divisão, se um dos cônjuges pagou dívidas do outro, essas dívidas que foram pagas serão deduzidas da meação. Então, existe uma liberdade. Se o cônjuge, por exemplo, comprar um bem durante o casamento e ficar apenas exclusivamente no nome dele, ele será o proprietário desse bem, a menos que o outro consiga provar que houve o esforço comum, e aí ele vai entrar nesses aquestos. Os bens móveis serão presumidamente do casal, a menos que haja prova em sentido contrário, e nas demais situações ele se assemelha bastante à comunhão parcial de bens. Então, resumindo, trata-se de um regime onde, durante o casamento, existe uma administração própria de cada cônjuge. Eles administrarão esses bens isoladamente, terão liberdade para administrar, comprar bens. Se for fixado no pacto antinupcial a liberação da anuência, vão poder vender os seus bens particularmente sem nenhum tipo de problema. E no final, uma vez que se decida pelo divórcio ou exista o falecimento, haverá a divisão desses aquestos, ou seja, dos bens adquiridos onerosamente pelo casal durante o casamento. Então, um regime bastante diferenciado, não é muito popular porque as pessoas não o conhecem, ele é complexo. No final do casamento, ocorrendo o divórcio ou falecimento, é recomendável que você
um dos dois, né, o interessado contrate um contador para ajudar a fazer essas contas, para ver aquilo que vai ser comunicado, que vai entrar como aquesto efetivamente, as dívidas que vão ser abatidas, porque essa conta às vezes não é simples de fazer, porque todos esses detalhes podem ser abatidos da meação. Tá? Então, trata-se de um regime híbrido bastante complexo, previsto a partir de 1672, com a possibilidade de liberação da outorga uxória e outorga marital para a venda de bens próprios. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. É um regime que não é muito comum mesmo, por isso que muita gente não conhece, e só costuma ser adotado por pessoas que têm conhecimento de direito de família. Os casos que eu particularmente conheço são de advogados que optaram por esse regime de bens, porque na maioria das vezes o que se adota mesmo é um dos demais regimes mais conhecidos, como os regimes de comunhão ou a separação de bens, beleza? Se vocês gostaram, deixe sua curtida, continuem acompanhando nossos vídeos, continue acompanhando o mini curso de Direito de Família. Nós vamos entrar num tema importantíssimo em Direito de Família, que é a filiação, a partir do nosso próximo vídeo. Então, convido todo mundo para continuar participando. Todas as aulas estão liberadas aqui no nosso canal. Essa é a aula 14, então os demais vídeos todos liberados no canal para que vocês possam acompanhar direitinho as nossas aulas. Combinado, pessoal? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!